Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 9. Novas observações. Depois de terem deixado o caso Alberto, Jerônimo e Adelino, regressaram ao núcleo de trabalhos espirituais para prosseguirem nas observações instrutivas, notadamente no que se referia às advertências de Bezerra de Menezes. Recebidos pelo gentil abraço de Ribeiro, Jerônimo tocou o tema da continuidade de suas observações, dizendo: muito instrutivo nos tem sido o acompanhamento do caso Alberto. Apesar disso, como as coisas com o médium amigo estão se desenrolando com desfecho previsto para o futuro, gostaríamos de submeter à sua aprovação de dirigente nosso desejo de acompanharmos alguns outros companheiros que não têm se mostrado fiéis às disciplinas do trabalho. Estão se referindo a alguns dos que não têm assistido à tarefa noturna da instituição? Perfeitamente. Estivemos observando Alberto, que dentre os voluntários está engajado com responsabilidade e disciplina nas obrigações fraternais do núcleo espírita. No entanto, gostaríamos de observar alguns dos que não têm se conduzido com as mesmas atitudes, a despeito de se contarem como trabalhadores espíritas. Bem, nesse caso, creio muito interessante a avaliação de Peixoto e Geralda, o que ensejará significativos aprendizados na área das ligações materiais desajustadas e da afetividade em descontrole. Assim, não vejo obstáculo no acompanhamento de seus passos e naquilo que lhes for possível, cooperem com o amparo às suas necessidades dentro dos limites naturais que nos impedem de fazer por eles o que lhes incumbe realizar por si mesmos. Ambos serão excelente companhia para estes dois irmãozinhos invigilantes, aos quais nossos avisos têm sido pouco úteis. Agradecemos seu carinho e esteja certo, Ribeiro, que não interferiremos em nada que venha comprometer as necessárias lições que lhes cabem enfrentar sozinhos. Somente em alguma emergência interferiremos. A conversa continuou por mais alguns minutos e, como outras obrigações requeriam a presença do dirigente espiritual da casa, despediram-se os dois trabalhadores que, envolvendo-se nas rotinas dos encarnados, recolhiam informações importantes para as posteriores análise e entendimento de suas consequências. Em verdade, Jerônimo e Adelino continuavam atrelados ao trabalho de Bezerra de Menezes, cooperando com o médico generoso nas tarefas indispensáveis que visavam a elucidação dos encarnados acerca dos delicados momentos evolutivos que envolvem a humanidade nos períodos de transição por que ela vem passando. Socorro, socorro, soavam os gritos atrozes aos quais se uniam os gemidos de verdadeira multidão deslocada. Vamos fugir. Satanás está chegando com seus raios comburentes para nos queimar. Corramos rápido. Que nada, não temos o que fazer. Aguentemos por mais tempo que ele passa. Não adianta fugir. Como estava escrito no livro sagrado, o inferno é um eterno queimar sem se consumir. Onde está o pastor que nos havia garantido que dormiríamos até o dia do juízo? Acabei de vê-lo correndo em um grupo em busca de abrigo em alguma caverna, fugindo do calor insuportável.
Todos estes diálogos acontecia entre os inumeráveis hóspedes daqueles sítios dantescos, transformados em área de reunião de entidades inferiores. Gritarias desesperantes, deslocamentos em massa, fugas em busca de sombra, sofrimentos multiplicados, seres desfigurados e sem comparativo na linguagem humana, lá estavam, agoniados, clamando contra os elementos que os fustigavam, agitando-se contra as dores coletivas. Entre seus membros se encontravam aqueles que na terra haviam sido responsáveis pelas quedas morais de muitos os que haviam se locupletado com a dor e o sofrimento de seus semelhantes, as pessoas desonestas e interesseiras, indiferentes e cínicas, que nunca se deixaram tocar pelas noções espiritualizantes que melhorassem suas vidas através da prática do bem. Seres que ridicularizavam todos os conselhos sobre a modificação de comportamentos, a melhoria moral, o esquecimento dos males e o cultivo do perdão. Os gastadores inveterados, cultivadores do luxo e dos modismos sem fim, dos esbanjadores das riquezas com os caprichos do mundo moderno, sem terem dado nenhum sentido de utilidade à própria vida, lá estagiavam. Também estavam cercados dos faladores da vida alheia, dos caluniadores, dos mentirosos, das almas belicosas e agressivas, dos malfeitores não arrependidos, dos governantes e autoridades corruptos, dos religiosos fanáticos e venais, dos infelizes viciados em todo tipo de prazeres, fossem os químicos, fossem os da conduta depravada, dos ricos debochados e dos pobres rebeldes, dos saudáveis gozadores e dos enfermos irreverentes e revoltados. Os diversos comboios espirituais continuavam a trazer entidades recolhidas, as mais difíceis, endurecidas, sintonizadas com as malhas da ignorância, para as quais nunca fizeram sentido a mais simples advertência a respeito de suas transformações morais. Espíritos que carregavam neles as marcas dos próprios equívocos e as características fluídicas daqueles que já não poderiam mais permanecer junto dos encarnados nos processos de renovação da humanidade. Por todas as maneiras e formas, caminhos e mídias, a palavra esclarecedora que convocava ao trabalho da última hora fora entoada e continuava a sê-lo. No entanto, mais do que entendê-la como algo sério, a maioria a ridicularizava, descrente das coisas elevadas do espírito, pelo entorpecimento de suas almas, acostumadas ao intenso gozo das coisas da matéria. Escutando as palavras de sacerdotes, pastores, monges, religiosos de todos os tipos, boa parte deles mais interessada nos bens materiais dos seus fiéis, os diversos seguidores de religiões se deixavam afastar da essência dos conteúdos profundos encontrados nas palavras de Jesus, reduzindo a religião ao formalismo social e à prática interessada na solução de problemas materiais. Sem maior profundidade de análise, a maioria descria simplesmente ou o praticavam de maneira superficial ou mística, buscando solução para problemas que eles próprios haviam engendrado. As portas da arca já estavam em adiantado estágio de fechamento, de maneira que muitos estariam impedidos de nela penetrar.
e diferentemente do que falavam as antigas escrituras, já não se tratava mais de um navio de madeira. Agora, a verdadeira arca era o próprio planeta, e os que se candidatassem a nela permanecer deveriam demonstrar a disposição, através da mudança de suas vibrações, pela alteração dos interesses imediatos e pela renovação de condutas. Dores e dificuldades em avalanche aterradora surpreenderiam os gozadores e preguiçosos que até então correriam a todas as igrejas com promessas de última hora e as orações desesperadas, todas elas insinceras e motivadas apenas pelo temor. Perceberiam, no entanto, que as portas da grande arca terrena já não mais estariam abertas para esse arrependimento improvisado, sem base na modificação sincera e na adesão do espírito a novos valores. Tragadas pelas circunstâncias, têm sido milhões de almas retiradas das zonas umbralinas e do seio dos próprios encarnados, aqueles sobre cuja fronte se encontra a marca da indiferença, do atraso, da inadequação para a nova ordem. E era triste de se ver o oceano humano deslocando-se em massa de um lado para o outro, ora fugindo do calor, ora do congelamento, suplicando um pouco de água ou se agarrando com o propósito de se aquecerem. Nada disso, no entanto, alterava o estado mental de cada um, já que suas vibrações, hipnotizadas pela constante indiferença para com a elevação e a melhoria de sentimentos, fazia deles algozes uns dos outros, verdadeiras feras que se mordiam, se violentavam, estabeleciam domínios pela agressividade com que defendiam seus limites, demonstrando que, não importava onde estivessem, seriam sempre os mesmos. Nada de arrependimento, nenhum impulso de humilhação diante das próprias culpas, somente revolta, blasfêmia e maldades espalhadas por todos os lados. Jerônimo e Adelino, enviados de Bezerra de Menezes, continuariam no aprendizado e na avaliação de alguns casos, para que tais ensinamentos pudessem alertar os vivos a respeito do que os aguarda nos testemunhos da existência, preparando-os para o processo seletivo que já está em andamento há muitas décadas e que se acelera ainda mais nos momentos presentes.